Olá, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Paternidade. Um filme que tá aí, já tem algumas semanas que está na Netflix. Se você tiver oportunidade de assisti-lo, eu acho muito pertinente, né? Porque ele aborda reflexões sobre a paternidade e eu achei muito interessante, né? A forma como eles abordam essa desafiadora tarefa, né? Eu não vou falar aqui sobre o filme propriamente dito, não vou contar a história do filme, não vou dar spoiler, mas eu vou trazer para vocês pontos que eu tirei ali, achei pertinente e achei muito interessante para a gente refletir. Foram 11 pontos e não necessariamente são os únicos, tá? Mas eu achei que seria interessante trazer para vocês essas reflexões. Então vamos lá. O primeiro ponto foi é uma fala dele, tá? É uma fala do pai, quando ele pega a bebezinha, né, a recém-nascida, no colo, e ele fala o seguinte: se você fosse ter que escolher um dos pais, você teria escolhido a sua mãe, porque ela é bem melhor nisso. Realmente, tem uma diferença grande entre o papel do pai e o papel da mãe. Eu sempre falo que a mãe nasce quando o filho nasce, mas não necessariamente o pai nasce quando o filho nasce. O pai nasce, na verdade o pai não nasce, o pai vai se transformando, o pai vai se moldando, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo ao longo da paternidade. Então a mãe não. A mãe, assim que ela pega o seu bebê no colo, ela já sabe o que fazer. Ela sabe o que tem que ser feito, mas um pai não. O pai precisa aprender a trocar fralda, o pai precisa aprender a dar banho. Então, nesse ponto, quando ele pega né, nesse contexto do recém-nascido, ali realmente a mãe é melhor nesse sentido, tá, gente? Eu não tô falando que a mãe é melhor que o pai, que é mais importante que o pai, de forma alguma, tá? Os dois são muito importantes. Mas, realmente, no primeiro momento, né, na primeira vinda do bebê ali, naqueles primeiros dias, a mãe já é mãe, o pai não necessariamente. Então, é interessante isso, né? Como que o pai vai se constituindo como pai e a mãe não. A mãe nasce quando o bebê nasce. O segundo ponto foi uma fala da avó materna. E a avó materna fala com o genro, né? Com o pai da criança. Criar uma criança é um trabalho em tempo integral, dia e noite. Tem que trabalhar na educação, na criação de uma criança. E não tem nada mais verdadeiro do que isso, não é verdade? Principalmente quando eles são recém-nascidos, quando eles são bebezinhos. A gente acorda de madrugada para amamentar, a gente acorda de madrugada para olhar o porquê do choro, porque se tá com cólica, se tá molhado, se tá com alguma costura. Gente, eu falo que eu e meu marido, a gente olhava, mas isso aí foi até a orientação da minha mãe. A gente olhava se as costuras, sabe? As costuras das roupas estavam incomodando as crianças. Geralmente as roupas de bebês não tem essas costuras que a gente tem, né? Não tem etiqueta. Mas enfim, até isso eu preocupava. E aí, realmente é um trabalho integral. Dia e noite, não existe folga, né? E ela chama atenção pro marido, pro genro, né? Olha, criar filhos é um trabalho em tempo integral. Então você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. O terceiro ponto foi ele falando, o pai, né, falando: eu não consigo, mas eu vou fazer, eu vou criá-la. Gente, é amedrontador. Eu não sei se com você, como mãe, passou por isso, mas eu passei. Quando eu estava próximo, a minha maternidade, a minha gestação, as duas gestações minhas foram muito tranquilas. Não tive trabalho com nada. Mas, quando estava chegando a hora do parto, nesses últimos dias de gestação, gente, eu fiquei apavorada. Até com o Pedro, que é o meu segundo filho. Porque a gente fica assim, será que eu vou dar conta? É muita responsabilidade. Será que eu consigo? Será que eu não? Como é que vai ser?
É uma adrenalina, é uma ansiedade, é uma loucura, gamas de sentimentos ao mesmo tempo, emoções, que realmente a nossa cabeça fica, eu nem sei explicar. E ele fala isso. Mas o que me chamou a atenção foi a convicção que ele fala. Ele sabe que ele não ia dar conta. Ele sabe que ia ser difícil. Ele sabe que ele ia passar perrengue. Mas ele fala, eu vou conseguir. Eu vou criá-la. Na verdade, ele não fala isso, não. Eu não vou, eu sei. A fala é assim, eu não consigo, mas eu vou fazer, eu vou criá-la. Então, essa consciência da nossa limitação, quando a gente tem essa consciência de que a gente é limitado para alguma função, para alguma realidade, isso é base para a mudança. Isso é base para o desenvolvimento, para a busca de um aperfeiçoamento para dar conta daquela função. Então, essa consciência dele levou ele a melhorar a sua condição para que ele conseguisse criar a filha. Então a gente é um ponto muito bacana porque a gente traz essa importância da conscientização dos seus limites, do que tem que ser feito e como vai ser feito, enfim. Eu achei muito interessante esse ponto. A gente precisa se conscientizar dos nossos limites para que a gente busque aperfeiçoá-los, né? Para que a gente busque estender esses limites o máximo possível, para que a gente possa ser melhor possível a cada dia, né? Vai melhorando a cada dia. O quarto ponto foi uma fala do avô materno. O avô materno chega para ele e fala assim: conselho que eu posso te dar de como criar um filho. Deixa ir. Como pais, queremos deixar tudo perfeito, mas não temos nenhum controle. Só aceite esse fato. O estoicismo, gente, é uma escola filosófica que eu sou apaixonada e ele fala sobre isso. Aquilo que está no nosso controle fazer, a gente tem que fazer. Então, uma coisa que está no controle dos pais, da mãe, né, dos pais, quando eu falo pais, está envolvendo os dois, né? Uma coisa que está no controle dos pais é o autoaperfeiçoamento para criar filhos, para educar filhos. É essa consciência de que a gente não está pronto, de que a gente precisa aprender a ser pai e mãe, e essa busca constante de sermos os pais e as mães melhores que pudermos ser. Então, quando o avô fala isso com ele, porque a gente, como pai e mãe, a gente quer que os nossos filhos não passem por nenhum tipo de problema. A gente quer ser perfeito, a gente quer dar conta de tudo. A gente não quer se desequilibrar, a gente não quer bater, a gente não quer brigar, a gente não quer gritar, a gente não quer colocar de castigo, a gente não quer ficar desequilibrada ou desequilibrado. Mas isso é parte, tudo isso que eu falei é da condição humana. Não é o filho que traz isso para os pais. Não é o filho que descabela a mãe, não é o filho, né? Não é a vinda de um filho ou o que quer que seja em relação a esse filho que traz o descontrole. A pessoa em si já tem isso. O filho, às vezes, ele desperta isso nos pais. E aí cabe a gente ter consciência de que a gente está fazendo algo que deve ser melhorado, que deve ser aperfeiçoado. E a gente precisa criar os nossos filhos com essa consciência de que eles não são nossos, mas que eles foram nos emprestados para que a gente pudesse ser um colaborador para que eles sejam seres humanos melhores. Para eles mesmos, em primeiro lugar, e depois para a sociedade. Então, deixe ir. Olha essa frase, deixe ir. Então pense na felicidade do seu filho acima da sua, porque um dia ele vai embora e aí você volta a pensar na sua. Porque como pai, como mãe, você já não é o ser humano que você era antes. A paternidade, a maternidade traz, eu não vou falar que eleva, não, porque aí a gente parece que a gente está comparando para quem não é pai e mãe, parece que essas pessoas que não são pais e mães ficam prejudicadas nesse ponto. Não, não é isso. Mas o papel de pai e mãe, ser pai e mãe, nos traz a uma realidade que tira a individualidade nossa, que é instinto isso.
a gente deixa de ser um pouco a gente para sermos pai e mãe. Porque eu, como mãe, eu sou muito diferente de mim, da Dina, antigamente, antes da maternidade. Eu sou muito diferente, muito mesmo. Entende? Então, isso aí é fato, mas a gente tem que deixar ir, porque não está no seu controle, não é o seu controle, não é o seu papel controlar o seu filho, pelo contrário. Eu falo isso também. Quando a gente tem essa intenção de controlar o filho, a gente está prejudicando ele. A gente está prejudicando, inclusive, aquilo que eu falo no curso, né? Que eu dou aula sobre isso. A gente está prejudicando o desenvolvimento da responsabilidade, da autonomia e da independência. Então não tente controlar o seu filho em hipótese alguma, em nenhuma área. Tenha consciência, tenha a intenção de direcionar, de conduzir, de levar, de conduzir mesmo de forma tranquila ele no bom caminho. Conduzir os seus filhos no bom caminho. Não controlá-los, porque isso é limitador. E a gente não quer que os nossos filhos sejam limitados, pelo contrário. Nós queremos filhos ilimitados em suas potências, ilimitados em suas conquistas, ilimitados neles como pessoa, como seres humanos, para que eles voem alto, né? E que eles realmente sejam bons seres humanos. Outro ponto aqui, senão eu falo demais, é um quinto, que é do chefe dele. O chefe dele chega para ele e fala assim: o chefe acha que um homem não dá conta de criar um filho porque um homem não é como uma mulher. E o que é uma mulher? O que diferencia a mulher do homem? Ele fala: a mulher é paciente, ela é vulnerável emocionalmente e ela tem seios. A única coisa que é verdade nessas três comparações é que a mulher tem seio. Mas quem falou que a mulher é paciente? Quem falou isso? Desde quando o homem é impaciente, a mulher é paciente? Não é o contrário. Os dois são as duas coisas. Tem hora que a gente está paciente, tem hora que a gente não está com paciência. E o homem também é assim. Agora, vulnerável emocionalmente. O que significa isso? A vulnerabilidade emocional é aquilo que torna possível a interação emocional. A vulnerabilidade emocional é aquilo que traz uma conexão, né? Porque quando você abre, né? Quando você está aberto, quando você está vulnerável, não no sentido pejorativo de fraqueza, de submissão, não. Mas quando nós estamos vulneráveis emocionalmente, nós estamos aptos à conexão, aptos à interação. E quem disse que o homem não tem isso? Ele tem, tanto quanto a mulher. Ele pode tanto quanto a mulher. Não tem diferença nenhuma entre o homem e a mulher nesses dois sentidos que eu acabei de falar, né? Que seria a paciência e a vulnerabilidade emocional. Agora, seio realmente nós temos, né? Nós damos de mamar. Mas no caso, hoje em dia, e sempre foi, as crianças têm outros alimentos. Não necessariamente a criança precisa, lógico que a amamentação realmente, não tem nada que compare, né? Mas tem mulheres que não conseguem amamentar e os seus filhos sobrevivem. E são saudáveis e a vida é normal para eles. Então, isso não é condição de ser um bom pai ou uma boa mãe, né? Ter seios, isso não é o que define uma mãe, né? Uma mãe define-se por outras infinitas coisas. Outra coisa, então, outro ponto, o sexto ponto, é uma fala da avó paterna. Então, é a mãe dele falando: você só tem que fazer o que for melhor para ela pelo resto da vida. Gente, olha essa frase. Define a paternidade e a maternidade. O que é ser pai e mãe? É fazer o melhor para os seus filhos pelo resto da vida. Só que o que é melhor para os seus filhos não necessariamente é melhor para você. Não necessariamente o que é bom para você é bom para o seu filho. Porque a intenção, gente, eu tô frisando muito essa questão da intenção, porque muitos pais e muitas mães têm a intenção de controlar, manipular,
os filhos, tem a intenção de que os filhos os obedeçam de forma cega e irrestrita. O que é obediência cega? É aquela obediência em que o filho fala não para si, para falar sim para o pai, para a mãe ou para quem quer que seja. Quando a pessoa se anula, quando a criança ou adolescente se anula para agradar o pai e a mãe, isso é uma obediência cega. Isso não é positivo para o desenvolvimento dessa pessoa. Isso não é positivo. Pode ser bom para você, como pai e mãe, que vai ficar mais tranquilo, vai ter uma vida mais, né? Vai ficar mais tranquilo ali, porque vai ter o controle da situação. Agora, isso não é bom para o seu filho, jamais. Então, não permita que seu filho fale não para ele. Lógico que tem momentos que vão ter que fazer, é assim, né? Tem momentos que a gente precisa falar não pra gente mesmo. Tem coisas que a gente quer fazer que a gente não pode fazer. Tem coisas que a gente quer comprar que a gente não pode comprar, não tá na hora naquele momento. Tem um tanto de coisa que a gente tem que falar não pra gente mesmo. Mas em relação a sonho, em relação a estilo de vida, em relação a um comportamento, poxa, às vezes seu filho gosta de escutar música. Você vai falar não para ele o tempo todo para que ele deixe de escutar música? Lógico que ele tem que... Aí vem o limite, né? Ele tem que escutar música de acordo com o ambiente, não incomodar o vizinho, não incomodar o resto da família, enfim. Mas N coisas, cuidado com a intenção da paternidade e da maternidade, né? E essa frase, se for com a intenção realmente genuína de fazer o bem para a criança, é a frase que define a maternidade e a paternidade. Você só tem que fazer o que é melhor para ela ou para ele pelo resto da sua vida. O 7º ponto, onde a mãe, o pai tá passeando, enfim, tá passeando com a filha, e a galera toda, todo mundo que vê aquilo ali, uma galera chega para ele e fala assim, cadê a mãe dela? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Gente, olha como que a nossa sociedade vê. Olha como que a sociedade, eu acho que, não sei se são todas não, mas a nossa sociedade é assim. Um pai sai com uma criança, os outros querem saber onde está a mãe, como se o pai não tivesse condição de cuidar de uma criança, educar uma criança, criar uma criança, ou um adolescente, seja lá o que for. O pai pode, gente. O pai tem tanta capacidade quanto a mãe. O pai, ele vai se construindo. A mãe nasce com o nascimento da criança, mas ela vai se tornando melhor mãe. O pai vai se transformando em pai, naquilo que deve ser como pai, ao longo da vida, e ele dá conta. O pai não precisa passar por esse constrangimento, sabe? De estar na rua passeando com seu filho e a sociedade olha para ele, cadê a mãe? Todo mundo pergunta, e isso é um preconceito. Isso é um senso comum de que o pai não dá conta, de que filho é da mãe. Não, filho é do pai e da mãe. Filho é dos dois. Não tem nenhum que seja mais importante que o outro, não. E aí, vem uma pessoa e fala com ele assim, nossa, não sei como é que você aguenta. Eu fico louco para ficar longe dos meus filhos. Aí o pai, né, o protagonista, chega para ele e fala, aposto que eles também. Gente, esse ponto trouxe realmente uma reflexão. Eu pausei o vídeo e falei assim, cara, é isso mesmo. Aquilo que nós, como pais, sentimos em relação aos nossos filhos, provavelmente é o que os nossos filhos sentem em relação a gente. Lógico que de uma forma muito mais intensa. Porque nós, como pais, teríamos que ser os alicerces. Nós, como pais, teríamos que ser o porto seguro. E um pai que rejeita o filho, que negligencia o filho, que prefere estar longe do filho, sei lá por quê. Você acha que o filho não sente o mesmo? Talvez sim. E que se ele sente o mesmo, ele sente isso com muita dor. O pai sente isso, talvez, ou a mãe, né? Tô falando ali porque foi um homem no contexto do filme. Mas a pessoa que sente isso, eu prefiro ficar longe dos meus filhos, quando eu tô perto dos meus filhos é um caos, eu descanso quando eu tô longe deles. A pessoa pode sentir isso de forma banal. Agora o filho que sente isso, não. Ele sente isso com dor, pode ter certeza. Eu prefiro quando meu pai, minha mãe tá trabalhando. Ele no fundo, ele tá assim, poxa, podia tanto ser diferente. Podia tanto ser o contrário. Mas, muitas vezes, não. Porque é realmente dolorido, né? A gente não querer estar com o pai e com a mãe,
cara, isso deve ser muito ruim. Ou, né, enfim, por aí. Deve ser, eu não gosto nem de pensar, isso me deixa um pouco meio assim, emotiva. Porque eu fico pensando, gente, será que os meninos sentem isso comigo? Mas eu acho que aqui em casa não. E outro ponto, gente, ele não consegue se divertir. Ele contrata uma babá, né, ele para ficar com a filha dele, para ele ir passear, para ele tomar cerveja com os amigos, para ir para uma balada, e ele não consegue se divertir. Ele quer voltar para casa, ele quer ficar com a filha. Ele realmente nasceu. E o pai nasceu. Ele não é mais aquilo que ele era, né? Como eu falei com vocês, eu sou assim também. Eu, depois que eu sou mãe, eu não consigo me divertir mais como me divertia, porque hoje eu me divirto com os meninos. Hoje eu me divirto com a minha família. Eu preciso dos meninos. Gente, pra você ter ideia, se eu tô na rua e tô comendo algo gostoso e os meninos não estão comigo, eu penso neles. Eu falo, gente, os meninos podiam estar aqui. A minha consciência pesa, porque os meninos não estão comendo comigo aquilo ali que é tão gostoso, que dá prazer. Aí, em outros momentos, eu vou lá e levo eles para comer a mesma coisa. Você quer? A mamãe comeu aqui, eu fiquei com consciência pesada, agora vocês vão comer também. Porque a minha vida passou a ser eles. Então, a gente perde um pouco. O pai e a mãe perde, sabe? Aquilo que era antes da paternidade, da maternidade. Então, esse pai não consegue se divertir. Lógico, depois de um tempo, né, gente? Por exemplo, hoje meus meninos têm toda a condição de eu não precisar ficar com ele o tempo todo, mas com um bebê, gente, com um bebê é quase impossível isso, né? E realmente tem que ser. Ele tá coberto de razão. Um bebê precisa do pai e da mãe 24 horas por dia, aquela frase, né? A gente, para criar um filho, uma criança, um bebê, é dia e noite, é trabalho integral, né? Então eu acho isso muito interessante, porque eu me vi nessa situação, eu não conseguia me divertir, não conseguia me desvencilhar, né, dos meninos quando eles eram pequenininhos. Hoje tá tranquilo, né, enfim. Mas naqueles primeiros momentos eu não consegui, não. E para fechar, não, ainda não tá fechando, não. O pai fala, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu sou uma piada, a consciência. Então, quando ele toma essa consciência, né, quando ele já tem ele já tem, né, mas ele vai criando consciência sobre algumas coisas, né, dentro do contexto ali que vai rolando o filme, o desenrolar do filme, quando ele toma consciência de alguma coisa, ele vai e melhora, né? Então, é muito importante a gente ter consciência dos nossos limites, das nossas necessidades, né? Pra gente, como eu falei, pra gente estender esses limites, pra gente poder ser melhor. A avó materna, tá acabando, gente, a avó materna fala pra ele. E eu achei esse ponto, assim, crucial. Hoje foi um dia bom pra você. Guarde todas essas pequenas vitórias dentro de você. Serão seus bens mais preciosos. Gente, pai e mãe erra. Pai e mãe tem momentos difíceis, momentos que a gente fala assim, eu não queria ter feito, eu não queria ter falado, eu não queria que fosse daquela forma. E nesses momentos muitos de nós tem uma culpa, carrega uma culpa, tem uma consciência pesada que pode até incomodar. E é importante que a gente saiba que isso é da condição humana. O erro é da condição humana. Os limites e necessidades são da condição humana. O que a gente pode fazer com eles, com essas contingências, é aprender, é se aperfeiçoar e tentar a todo custo não cometer de novo. E aí, quando nessa frase, nesse contexto, quando você começa a perceber as suas pequenas vitórias no seu dia a dia mesmo, comemore, guarde aquilo, porque você é uma boa mãe, você é um bom pai. Se você tem buscado aquela frase anterior, fazer o melhor para o seu filho pelo resto da vida, você está sendo um bom pai e uma mãe. Mas isso não te isenta de errar. E não carregue com culpa esses erros. Não se martirize por causa desses erros. Aprenda com eles e tente não cometê-los novamente. E o que você vai fazer é você guardar para si
e comemorar cada vitória. Porque você comete muito mais acertos do que erros em relação à sua paternidade e maternidade. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, se você tem esse intuito, essa intenção de fazer o melhor para o seu filho, sem querer controlar, sem querer manipular, sem querer um burrinho de cabresto ali que faz tudo que você manda sem questionar, você está fazendo muito mais coisas positivas do que negativas. Tenha certeza disso. E lembre-se, você é um bom pai e uma boa mãe. E os erros fazem parte da vida. Não se culpe e aprenda com eles. E por último, o avô paterno fala com ele: bem-vindo a não saber a coisa certa a se fazer. É uma especialidade dos pais. Bem-vindo a não saber a coisa certa a se fazer. É uma especialidade dos pais. Quem sabe, gente, fazer o que tem? Quem sabe o que é certo fazer? Quem sabe? Ninguém. Mas não é só com pai e mãe, não. Nesse papel, não. Tem muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe se aquilo que a gente vai fazer vai dar certo ou errado. A vida, esse é o jogo da vida e isso é sensacional. O que importa realmente é a intuição. Meu pai, ele é um filósofo, ele fala: se você tiver boa intenção, se a sua ação for buscando o bem, com certeza algo positivo tá ali e vai frutificar em algum momento. Então, a gente não vai saber realmente o que é certo fazer, mas a gente vai fazer e aquilo ali, se tiver com a intenção de realmente, na frase anterior da avó, fazer o melhor para o seu filho pelo resto da vida, se essa é a intenção, aquilo que você está fazendo, se você sabe ou não se é certo ou errado, pode ter certeza que vai dar certo, porque a intenção é boa, porque você é pai e mãe e porque você quer e está fazendo o melhor para o seu filho. Lembre-se, o melhor para o seu filho não necessariamente é o melhor para você. Precisa ter respeito. Precisamos ouvir as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eles são seres humanos e a gente precisa entender para que a gente possa construir um relacionamento saudável e um relacionamento que traga bons frutos no futuro. Espero que eu tenha trago algumas reflexões para você. Se você não assistiu o filme, assista, é muito legal. Assista com a família, assista com seu marido, com sua esposa, com os filhos. Pode sim, crianças podem assistir, não tem problema nenhum. E eu indico e tá aí. Tudo de bom para vocês e lembre, o poder tá dentro de vocês. Um grande abraço, até o próximo.